Olá! Hoje a gente vai conversar sobre Levítico capítulo 17. Isso aí. Um capítulo bem interessante que fala sobre onde fazer os sacrifícios e também sobre o sangue. Exato. Uma proibição bem forte de comer sangue. Vamos entender melhor essas regras. Vamos lá. Esse capítulo define coisas importantes para a adoração e para o dia a dia dos israelitas daquela época. Centralize o culto, né? E dá uma visão bem específica sobre o sangue. Certo. Já começando ali nos primeiros versículos, de 3 a 9, a regra é dura, né? Bastante. Qualquer israelita que matasse um boi, cordeiro ou cabra fora da tenda do encontro, nossa, era considerado culpado de derramar sangue. E a consequência era ser cortado do seu povo. Pesado. Muito pesado. Por que tanta rigidez em centralizar tudo ali na tenda? Qual era a questão? Olha, a ideia era justamente acabar com uma prática que eles tinham antes de sacrificar nos campos abertos, Ah, então já faziam isso antes. provavelmente. E o texto até diz o porquê de parar, para não sacrificarem mais aos ídolos em forma de bode, ou, como algumas traduções colocam, demônios bode. Ídolos em forma de bode. Que coisa específica. Pois é, era tipo assim, uma forma clara de idolatria que eles precisavam abandonar de vez. Centralizar tudo na tenda garantia adoração só ao Senhor e também, claro, reforçava o papel dos sacerdotes ali. Faz sentido. E o texto descreve o ritual certinho, né? O sacerdote pegava o sangue, jogava no altar ali na tenda, queimava a gordura. Isso, um procedimento padrão que deveria ser seguido à risca. E vale notar que a regra era para todo mundo, né? Israelitas e estrangeiros que moravam com eles, sem exceção. Exatamente. Ninguém podia fazer sacrifício em outro lugar. A unidade era fundamental ali. Ok. Daí a gente passa para outra parte que também é bem intensa, versículos 10 a 14. A proibição de comer sangue. Ah, essa é central mesmo. O texto diz que o próprio Deus ficaria contra quem comesse sangue e o eliminaria do povo. De novo, para israelitas e estrangeiros. Por que essa proibição tão absoluta? Bom, o próprio texto dá a chave, né? Ali no versículo 11. É direto. Porque a vida da criatura está no sangue. A vida está no sangue. Exato. E continua explicando que esse sangue foi dado por Deus sobre o altar para fazer expiação pelas vidas. Quer dizer, o sangue tem um papel sagrado. Ele representa a vida e é o elemento usado no ritual por perdão, para reconciliação. Entendi. Então, a vida é de Deus, o sangue representa essa vida Isso. e por isso não pode ser consumido de forma comum, como comida, ele tem essa função específica, sagrada, no altar. Perfeito. Comer sangue seria violar essa santidade, essa ligação profunda entre vida, Deus e o ritual de expiação. É o sangue que faz a expiação pela vida. E isso explica aquela outra regra, né? Que se alguém caçasse um animal permitido para comer, tinha que derramar todo o sangue no chão e cobrir com terra. Precisamente. Era um gesto de respeito, mesmo não sendo um sacrifício no altar. Reconhecia-se que a vida ali, representada pelo sangue, pertencia a Deus. Cobrir com terra era como devolver simbolicamente essa vida. Interessante esse simbolismo todo. E para fechar o capítulo, tem mais uma regrinha ali nos versículos 15 e 16. Sim, sobre pureza ritual. Quem comesse carne de um animal achado morto ou que foi morto por outra fera Uhum. ficaria impuro, tinha que se purificar. E como era essa purificação? Tinha que lavar as roupas, tomar um banho e ficava considerado impuro até o fim da tarde. Era um processo para poder voltar ao estado normal de pureza. E isso valia para nativos e estrangeiros também, né? Sim, a regra de pureza se aplicava a todos na comunidade. E o texto termina com um aviso. Quem não se purificasse ia ter que sofrer as consequências, ou seja, arcar com a responsabilidade da sua impureza. Entendido. Então, resumindo Levítico 17, fica muito clara a importância de ter um lugar central para adoração para evitar práticas que eles viam como idolatria. Sem dúvida. A centralização do culto é um ponto-chave. E o outro ponto é essa visão do sangue como algo sagrado, né? A própria essência da vida reservada para esse ritual de expiação. Exatamente. Centralização e a santidade do sangue são os pilares aqui. Isso nos faz pensar, né? Como será que essas ideias antigas sobre lugar sagrado,
sobre o que significa a vida e o simbolismo do sangue Uhum. se conectam ou se chocam com o que a gente pensa hoje. Isso. O que para nós hoje tem esse valor fundamental, essa ligação quase sagrada com a vida? Fica aí uma reflexão interessante.